Uma audiência pública discutiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O evento foi promovido pela vereadora Michelle Collins. Amanda tem síndrome de Down, o que não impediu que ela se tornasse uma bailarina. A primeira bailarina com síndrome de Down a usar sapatilhas de ponta no Norte e Nordeste. A apresentação dela no plenarinho da Câmara abriu a audiência pública sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, presidida pela vereadora Michelle Collins. A grande expectativa realmente é trazer a consciência à população, aos órgãos públicos, aos órgãos que podem contribuir com a melhora da vida dessas pessoas. Porque a gente sabe que já é difícil a pessoa ter um problema, né, de uma deficiência, coisa que qualquer um de nós está sujeito. Ninguém pensa, eu sou perfeito, eu não tenho nenhum problema. Vir a ter amanhã, de repente através de um acidente, a gente não sabe o que pode acontecer, o que está sujeito. Né? Então a gente tem que pensar nas pessoas, incluir essas pessoas, em colocar essas pessoas dentro da sociedade de uma forma normal, porque elas são pessoas normais, são pessoas que têm questão produtiva, pessoas que têm uma vida, podem ter uma melhora na qualidade de vida. Então, o nosso objetivo nessa audiência pública é refletir sobre isso, é criar mecanismos para fortalecer o que já tem e motivar aquilo que não tem e ir atrás, lutar junto com as pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor no ano passado, garantindo direitos a cerca de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Mas boa parte do que prevê a lei ainda não saiu do papel. A acessibilidade não é uma questão apenas da pessoa com deficiência, é uma questão de todos nós. E essa mudança de paradigma, ela traz para todos nós uma mudança também de atitude. E o que a gente pergunta, a sociedade já está preparada para se comportar de acordo com esse novo padrão? Por isso que esse evento hoje aqui tem uma importância para mim fundamental, que é o processo de inclusão a partir dos diálogos, os diversos diálogos. Todo o diálogo sobre a Lei Brasileira de Inclusão, eu diria que é mais um passo no caminho da inclusão, da participação efetiva. João Rocha, membro colaborador da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, acredita que o respeito ao Estatuto depende também de aspectos culturais. O que a gente tem que mudar de fato é uma cultura. Essa legislação, apesar dela ter um ano já ter completado esse tempo, vale ressaltar que ela vem toda fundamentada em uma discussão anterior ainda, desde o começo mesmo de toda uma discussão dos movimentos sociais de inclusão da pessoa com deficiência e que desemboca nessa legislação. A gente não pode esquecer a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que na verdade é o que embasa também toda essa legislação. Né? Mas é importante, eu reforço, que existem legislações muito antes da Constituição de 88, depois da Constituição de 88, em 89, 91, houveram sempre algumas legislações que garantiram essa promoção e inclusão da pessoa com deficiência. A promotora de justiça, Luciana Dantas, da Promotoria de Defesa do Idoso, esclareceu que, além dos direitos das pessoas com deficiência, o Estatuto também protege as pessoas com mobilidade reduzida, o que inclui gestantes, obesos e idosos. A gente vê uma grande dificuldade na questão da locomoção das pessoas idosas e, num aspecto, a gente vê um grande avanço no Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque não só abrange aquele conceito da pessoa com deficiência tradicional, mas avança, incluindo as pessoas idosas, porque elas têm, em sua maioria, uma dificuldade de locomoção. E também avança também na conceituação da pessoa com deficiência, porque também as pessoas obesas são incluídas. Então, avança porque inclui os autistas, num amplo aspecto. Então, há uma grande importância nesse novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque também traz novos conceitos nas questões de acessibilidade, nas questões de os gestores públicos buscarem ter um novo olhar sobre essas questões da acessibilidade de uma forma ampla, não só na de locomoção, mas de acessibilidade às informações, acessibilidade à educação em si,
não só dos jovens e crianças, mas também das pessoas idosas. Isso é muito importante. A promotora destacou ainda que o Estatuto altera a lei de improbidade administrativa, incluindo nela a hipótese de desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência. Uma audiência pública como essa já é muito importante porque traz à luz essas legislações e a gente busca trazer também uma forma de a população se conscientizar, se empoderar e também dos gestores passarem a ter atenção a essas leis. Um grande avanço do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu considero, é também tornar improbidade administrativa a não concessão da acessibilidade às pessoas com deficiência. Houve uma alteração da lei de improbidade trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, e isso não é muito divulgado. E a gente está aqui também para fazer essa divulgação. Paulo Fernando da Silva, gerente da Divisão da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, falou sobre a inclusão no mundo do trabalho. Ele disse que ainda é muito difícil fazer valer a legislação que obriga empresas com mais de 100 funcionários a reservar vagas para pessoas com deficiência. É uma dificuldade ainda hoje que a gente enfrenta, em 2017, porque as empresas hoje estão escolhendo o grau de deficiência, né? Eles querem admitir pelo grau de deficiência e não pela qualificação que a pessoa tem. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 34, fala que a gente tem o direito de livre acesso ao emprego, a escolha é nossa e dentro da vaga que eu veja que que eu cumpro o perfil, que eu estou qualificado para ocupá-la, a empresa não tem que ver a minha cegueira. Ela tem que ver a minha qualificação profissional para poder me admitir. Mas inserir as pessoas com deficiência realmente na vaga, dentro da empresa, eles não têm feito isso. Alegam que falta acessibilidade, alegam que falta preparo dos colegas de trabalho para receber a pessoa com deficiência, alegam N situações, colocam várias barreiras para que a pessoa com deficiência possa estar inserida dentro da empresa. Quando o que a gente precisa realmente é oportunidade e mostrar na própria empresa que a gente é capaz de desempenhar determinadas funções e ter de forma autônoma e independente o acesso ao emprego. Michelle Collins afirmou que a audiência pública é um importante instrumento para tirar do papel as conquistas previstas na lei. Mas a gente precisa, no dia a dia, no cotidiano, estar voltando nessa lei, estar indo lá, revisitando, fazendo, tirando do papel, porque só a lei, né, sem ser real na vida das pessoas, sem fazer a diferença na vida das pessoas, vai ser mais um papel, vai ser mais uma lei. Então, o nosso objetivo é justamente esse, é tirar essa lei do papel, é fazer com que os órgãos públicos, fazer com que a sociedade inclua essas pessoas sem preconceitos, sem barreiras, quebrando preconceitos. Esse é o nosso objetivo.